Olá, saudações! Como estão vocês? Tudo bem? Estão se protegendo? Espero que sim, continue se protegendo para todos os cantos. Álcool na mão, máscara no rosto, se protejam. Sejam bem-vindos mais uma vez. Eu sou o professor Danilo Ramalho. Vocês já devem ter me visto em algum vídeo circulando por aí pela internet da nossa Uniateneu. É um prazer estar aqui de novo, dividindo com vocês conhecimento, experiência sobre esse mundo maravilhoso da comunicação, do marketing, da gestão e, é claro, do comportamento do consumidor, da estratégia comercial de todas as empresas, varejo, atacado, empresas de tecnologia, empresas ligadas ao setor de moda, não importa qual é a empresa, não importa qual é o setor, todas precisam estar conhecendo muito bem como pensa, como age o seu consumidor. Por isso essa disciplina aí para a carreira que você escolheu. Me diz aí, vou te dar 2 segundos, três segundos, para você pensar. Existe algum negócio que pode dizer assim: eu não me interesso pelo cliente. O cliente vai comprar de qualquer jeito de mim. Eu não preciso conhecer o comportamento do cliente. É isso mesmo. Não existe uma empresa que possa bater no peito e dizer que não se importa com o seu consumidor. Por isso nós vamos discutir os principais materiais que você tem em mãos, os materiais que você tem produzidos pela própria Uniateneu, introduzidos, orientados, conduzidos pelos professores da Uniateneu, mas precisamente vocês que estão no mundo virtual, o tutor da Ateneu, o seu tutor ou a sua tutora, eles, juntamente com o material das apostilhas produzidos especificamente para você, eles juntos vão poder orientá-los para absorver o melhor possível desse material que foi produzido, repito, para você. Eu estou aqui para, vamos dizer, como um guia ou um mentor. Eu prefiro essa, do mentor, até porque eu trabalho como mentor também. Então, eu prefiro esta de guia ou de mentor para conduzir você nos próximos minutos a várias técnicas, estratégias, ferramentas que você deve usar no seu mercado profissional. Obviamente vai usar aqui na Uniateneu para você fazer as avaliações, os testes, as provas e tal, mas especificamente eu quero convidar você a caminhar comigo pelas ruas das grandes cidades, pelos shopping centers, navegar pela internet, pelas cadeias de consumo, tanto virtual quanto presencial. Essa é a nossa disciplina. Sejam todos bem-vindos e a gente vai caminhar. Eu estou aqui grande na sua tela, mas vou ficar pequenininho, mas não vou desaparecer. Eu vou ficar pequenininho no cantinho superior, aqui no meu cantinho superior direito, isso, direito. Eu vou ficar no cantinho e vou conduzir você nos slides que eu preparei para a nossa aula, ok? Então não vou dar um chá de sumiço, eu vou apenas diminuir a minha telinha. Vocês ainda estão me vendo grande, mas agora, pronto, estou pequenininho, tá me vendo aqui? Isso, tô aqui, legal. Vou conduzir você ao longo dos slides para que a gente entenda perfeitamente como pensa, como age o consumidor. Por quê? Vocês vão ver, tem um slide especificamente sobre isso aí. Mas eu já quero adiantar. Para que uma disciplina, para que um conteúdo, uma videoaula, uma apostila, uma tutoria, para que isso em relação ao consumidor? Meu amigo, minha amiga, meu caro aluno, minha cara aluna, quando você
sabe como pensa alguém, sabe o que você pode fazer? Você pode influenciar essa pessoa. Ou, se você preferir, você pode conduzir esta pessoa para um caminho que você acredite que seja o melhor caminho para ela. Se alguém te procura com uma necessidade e você sabe qual é o caminho para resolver esta necessidade, o que você está fazendo? Você está conduzindo essa pessoa porque você entendeu qual era a necessidade dela. Você entrou na mente dela e assim agora pode oferecer o sapato, a roupa, o carro, a casa, um computador, um curso, uma viagem. Você pode oferecer a coisa certa para o teu consumidor. Por isso que nós temos que aprender o comportamento do consumidor, porque entendendo como se comporta, eu posso atender melhor esse consumidor. Ok? Vamos para frente. Aí vocês estão vendo um pequeno gráfico, um pequeno desenho, uma arte sobre o caminho entroncado, complexo da comunicação. Está vendo aí? Comunicação, meus amigos, não é uma coisa simples. Você precisa estudar. Como tudo que tem o seu grau de complexidade, você precisa estudar. Ou você acha que é fácil entender como pensa o consumidor? Claro que não. Então, você está vendo aí nesse desenho que também não é fácil você entender comunicação, aprender comunicação e aplicar a comunicação dependendo da sua necessidade. Na nossa necessidade aqui é aplicar a comunicação para, obviamente, não é? Se comunicar bem com o cliente. Mas vamos lá. Aí vocês estão vendo num ponto o emissor, no outro lado, no outro ponto, no outro extremo, o receptor. No meio tem uma caixinha chamada mensagem, dentro de uma caixinha chamada mídia, e em cada um dos lados você tem codificação e decodificação. Então vamos fazer o caminho aí. O emissor é o vendedor. Ele vai falar. Se ele falar bem, a mensagem, o preço, o tipo de produto, como ele pode pagar aquele produto, como ele deve usar aquele produto, ou seja, a mensagem que sai da boca. Primeiro ela estava na mente do vendedor, passou pela boca, saiu a mensagem em códigos. Como assim em códigos? As palavras não são códigos, exemplos e tal. Códigos, a mensagem chega, ou seja, o que é que chega ao receptor? A mensagem do vendedor. Só que o receptor, ele precisa entender, ele precisa decodificar a mensagem do vendedor. Então, se o vendedor não souber uma boa relação de comunicação, se ele não souber utilizar bem as palavras, os bons exemplos, o que vai acontecer? O receptor, que é o cliente, não vai comprar dele. Concorda? Parece óbvio, né? Mas é aquele tipo de óbvio que eu preciso dizer. Então, para começo de conversa, para você entender como se comporta o consumidor, você precisa entender minimamente como se comporta a comunicação entre o vendedor e o consumidor. E vocês estão vendo que isso não é fácil. Para ter ruído, o que é o ruído? Que é esse quadrado que está bem no meio, com flechinhas para todos os lados. O ruído, o que é o ruído? É um mau entendimento, uma má interpretação daquilo que foi dito. O ruído não é barulho, pode ser também, mas na comunicação o ruído é tudo aquilo que atrapalha. Por exemplo, a dicção do vendedor é ruim. Ele fala para dentro, comendo R's, S's, em vez de falar vento, fala vento, vento, engolindo. Esse tipo de comunicação é péssimo para os negócios. Por quê? Porque o cliente vai ter que se esforçar para entender.
E o cliente aqui, ele não precisa, ele não pode, ele não deve ser obrigado a se esforçar. Ele precisa entender perfeitamente para que ele tome a decisão correta e assim compre o produto da sua loja. Então, primeiro passo, comunique-se bem. Procure um curso, veja uma palestra, faça algum tipo de exercício de comunicação para você se comunicar bem. Eu estou levando em conta aqui que você é um gestor, que você é um vendedor, que você, de alguma forma, tem contato com clientes, com consumidores. Então, corre para fazer uma boa comunicação, ok? O que é o marketing? Marketing é uma segunda ferramenta já estamos na segunda ferramenta. A primeira ferramenta, comunicação oral, verbal, e a comunicação não verbal, a comunicação do corpo. Depois a gente pode falar sobre isso. A comunicação visual do vendedor, a comunicação da loja, tudo entra como comunicação. Beleza? Vamos deixar esse martelo batido, tudo é comunicação. Primeira ferramenta. Segunda ferramenta, vamos entender o que é o marketing. Para que serve, o que é e como ele pode ajudar um departamento de vendas, um gestor de vendas, um vendedor, um consultor de vendas, como o marketing pode ajudar, como a comunicação ajuda, como o marketing pode ajudar a você entender melhor o consumidor. Vamos lá. Marketing, então, já está escrito aí, conjunto de conhecimentos profissionais, adquiridos para influenciar o mercado. Tá difícil? Vai ficar fácil. Esses conhecimentos, eles são muito plurais, ou seja, o marketing, ele bebe de muitas fontes, como vocês vão ver daqui a pouco. O marketing bebe de muitas fontes para ajudar as marcas, as empresas, as pessoas, os profissionais, ajudar a conquistar o seu cliente. Tá difícil ainda? Vai ficar fácil. A pluralidade também está presente nos profissionais, ou seja, um bom profissional de marketing ou um bom vendedor, ele precisa conhecer várias coisas. Ele precisa ter um cinto de utilidade, igual o do nosso amigo morcego, Batman. Um cinto de utilidade com várias ferramentas lá dentro que possam ajudar a concretizar o quê? O relacionamento com o cliente. Pensou que eu ia dizer venda, não é? Venda é uma consequência, é um resultado do quê? Do relacionamento. Primeira coisa que você precisa entender. A comunicação não é para vender. O marketing não é para vender. Duas ferramentas. É para quem então, professor? É para fazer relacionamento. De um bom relacionamento vai nascer a venda. Você concorda comigo? Não parece lógico esse negócio? Eu só compro de quem eu gosto. Eu só compro de quem eu conheço. Eu só compro de quem me atende bem. Em resumo, eu só compro quando tem, relacionamento. Vamos para frente. Isso vai ficar mais claro. O que faz o marketing? O marketing, ele é uma ponte. De um lado eu tenho o mercado, do outro eu tenho o consumidor e no meio eu tenho quem? Nosso amigo marketing, que é um conjunto de ferramentas. Então, o marketing é a ponte que une o mercado e o consumidor. De um lado eu tenho gente produzindo, doido para vender, doida para vender. E do outro lado eu tenho gente consumindo, doido para comprar, doida para comprar. Só que esses dois mundos falam mais ou menos coisas diferentes. Esses dois mundos são bem diferentes, têm interesses às vezes diferentes, e eu preciso de alguém que una esses dois universos aqui. Quem é esse alguém? Nosso amigo marketing, que usa muito de comunicação. Muito. A gente vai ver um pouco mais sobre isso. Claro que a aula não é de marketing, mas o marketing é uma ferramenta violenta
Quando eu uso o termo violento, não se assuste, é porque eu gosto muito desse termo, porque em muitas situações a gente tem que violentar até a nós mesmos. Quer dizer o quê? Poxa vida, eu tenho que me esforçar para estudar. É uma violência que você está fazendo consigo, mas é uma violência boa. Você está lutando contra você mesmo, tá? Então, a violência. Então, o marketing, ele é uma ferramenta violenta que vai fazer acontecer uma coisa muito legal. Alguém que quer vender vai se encontrar com alguém que quer comprar. E vai acontecer, então, uma coisa maravilhosa. O relacionamento, para depois, exatamente, depois a venda. Não é? Eu gosto de chamar de balaio do marketing. Por que balaio do marketing? Porque o marketing é igual a um balaio. Para quem não é do interior, para quem não conhece o interior, balaio é esse cesto aí que o povo do interior enche de coisa, enche de todo tipo de alimento, de bugiganga, coloca tudo no mesmo balaio. O marketing bebe das fontes, eu falei alguns minutos atrás, o marketing ele bebe de muitas fontes, aí estão algumas fontes do marketing, algumas. E um profissional de marketing, ou de vendas, ou de gestão de vendas, ou de um consultor de vendas, ou de algum profissional ligado de inteligência, profissional de inteligência ligado ao consumidor, que tem que entender o consumidor, ele precisa entender o balaio do marketing. Um pouco de psicologia, tecnologia, economia, comportamento, tudo isso que você está vendo na telinha aí. E até umas coisinhas a mais. Para você entender o que se passa aqui dentro da cabeça do consumidor, você precisa entender de psicologia, ou não? Será que eu estou dizendo uma coisa exagerada? Você precisa coletar dados sobre o cliente, ou não? Claro que sim, não é? Você precisa armazenar conhecimento sobre o teu cliente. Porque o comportamento dos clientes se repetem, a gente vai ver isso. Legal até aqui? Preciso de comunicação, preciso de marketing. Marketing é um conjunto de conhecimentos que eu preciso ir lá beber da fonte do marketing. Leia livros de marketing. Marketing é super fácil, super tranquilo. Leia Kotler. Já ouviu falar, não é? Philip Kotler. É o clássico, não é? Isso aí é o lugar comum. Mas existem muitos podcasts de marketing. Existem muitas palestras de marketing. Existe pós-graduação aqui na Uniateneu. Acredito que tenha. Estou falando uma coisa sem ter grande certeza, mas com uma boa busca, bate um papo com o teu tutor, pergunta se tem uma pós em marketing e faz, poxa, ou alguma cadeira. É maravilhoso. Tudo bem que eu sou professor de marketing, né? Mas é maravilhoso mesmo, por isso que eu sou professor de marketing. Vamos lá. Ciclo do mercado. Então, estou entendendo comunicação, estou entendendo marketing, estou entendendo o mercado agora. O mercado, basicamente, é feito por estes elementos aí, estes atores. O mercado tem os seus produtores, produz, né? Tira a matéria-prima, produz alguma coisa. O mercado varejista, o mercado produtor manda para o varejo para ser consumido. Terceiro elemento, o consumidor. Claro que tem lá o mercado do atacado, né? O atacadista. Mas não vem ao caso. A gente está falando do varejo, da compra, não é? Do consumidor do varejo. Então, alguém produz, alguém vende, alguém consome e tem que ter alguém para entender todo esse ciclo aí, que é o nosso amigo marketing. Não é? Você, independente se você é do marketing, independente se você é de algum curso de gestão, de comércio e tal, você faz parte desse ciclo aí que você está olhando. Você pode estar nesse momento como profissional aí onde você trabalha. Não sei onde você trabalha. Se você trabalha. Se você trabalha, ou você está no mercado produtor, ou você está no mercado varejista, ou você está lá no marketing, mas eu tenho certeza que você está no mercado consumidor também. Eu estou. Você está. Nós somos consumidores, ou não? E é daí que é bacana, pacas, estudar essa disciplina.
Consumidor. Como se comporta o consumidor? Essa inteligência de varejo, de comércio. Por quê? Porque nós estamos falando de nós mesmos. Nós estamos falando de consumidores. Nós sentimos na pele isso aí que nós estamos estudando. Não é bacana isso aí? Uma disciplina totalmente prática. Não é? Mas é claro, atenção. Nós estamos estudando, nós estamos produzindo ciência. Então, mesmo que eu seja consumidor, eu tenho que manter uma distância segura para estudar aquilo que eu também sou. Por quê? Porque eu não posso deixar as minhas próprias emoções, eu não posso deixar o meu comportamento influenciar o meu estudo. Eu posso, é claro, olhar friamente, se eu tiver essa capacidade, olhar friamente para mim como um objeto de estudo, como eu me comporto como consumidor. Mas eu tenho que saber que isso é arriscado e eu tenho que manter uma distância segura entre as minhas próprias opiniões. Mas eu não penso assim, não sei o quê. Eu tenho que manter uma distância e você tem que fazer o mesmo exercício. Eu sempre estou fazendo este exercício e você também aí do outro lado tem que fazer este exercício de manter uma distância segura entre aquilo que nós estamos estudando e aquilo que nós somos. Beleza? Não vai misturar as bolas, não vai misturar as estações. Você é você, mas nós estamos estudando o consumidor como um todo. Consumidor como um todo, não é você ou eu, consumidores. Bola para frente. Que é isso aí. Bom, veja, de um lado eu tenho essa bolinha marketing, apontando para outros 4 atores: dados, informações, conhecimento e tomada de decisão. Isso aí, só isso aí já é parte de uma disciplina inteira. Isso tem um nome: inteligência competitiva. Dados, informações, conhecimento e tomada de decisão. Esses 4 elementos fazem parte de um conjunto de estudos chamado inteligência competitiva. O marketing usa muito isso. Não só o marketing, mas o marketing usa muito isso. Para a gente entender o consumidor, o que a gente precisa ter dele? Dados, informações, conhecimento para a tomada de decisão. Qual é a tomada de decisão? Bom, um vendedor, ele não está ali naquele momento diante do cliente tomando várias decisões em poucos minutos. Que tipo de abordagem ele faz, que tipo de produto aquele cliente realmente está precisando, que tipo de provável parcelamento aquele cliente vai preferir em relação a outros. Aquele cliente sendo mulher, qual é o tipo de abordagem? Homem, outro tipo de abordagem. Percebeu aí? E isso tudo a gente está estudando com o marketing. Então, para eu entender o meu consumidor, o comportamento dele, quanto mais dados eu tiver desse cara, melhor. Quanto mais informações eu tiver dele, melhor. Mas, professor, peraí. Dados são informações que são conhecimento? Não. Eu vou explicar de uma forma bem fácil. Dados são todos os elementos que você possa imaginar. Fotos, textos, áudios. Quando você abre o Google, lá tem zilhões de dados. Só que aqueles dados, eles estão organizados. Quando eu tenho dados organizados, eu tenho o quê? Isso aí, informações. Informações são dados organizados. Depois que eu estudo as informações, eu leio com profundidade, eu comparo, eu discuto com os meus colegas, eu vou ter o quê? Conhecimento. E eu só posso tomar as decisões, lembra do vendedor? Se eu tiver conhecimento. Conhecimento de quem? Conhecimento sobre quem? Sobre o meu consumidor. Viu aí como as coisas se encaixam?
você vai compreender melhor cada vez mais isso aí. Não se preocupe. Aí, entender o consumidor. Não é? Então, eu preciso suar a cabecinha, viu? Você quer estudar bem o consumidor? Não tem receita de bolo. Assim, do tipo, misture isso com isso, que vai dar isso. Você tem que estudar, meu amigo, minha amiga. Estudar dá trabalho. Lembra do lance da violência que eu falei? Estudar é violento. Mas não existe caminho fácil. Para você obter conhecimento, olha o conhecimento aí, você precisou estudar muitas informações, coletar muitos dados. Aí você pode colocar os livros, as apostilas, as aulas, palestras, podcasts, oficinas, etc, etc. Graduação, pós-graduação. Então saia dessa onda de o quanto mais fácil, melhor. Não existe nada que seja bom e seja fácil. Beleza? Bota isso aí na tua cabeça. Vamos para frente? Resultado de tudo isso. Quando eu conheço o comportamento do consumidor, eu posso o quê? Influenciá-lo. Lembra do início da aula que eu falei isso? Para influenciar, eu preciso despertar no consumidor reações. Quais são as reações que eu preciso lá despertar no consumidor? As racionais e as emocionais. Não é isso mesmo? Olha, tal computador... Não, computador não é um exemplo legal. Vamos dizer assim, a calça. Ah, essa calça, ela é feita com fio tal, esse fio tem toda uma tecnologia envolvida. O lado racional. É uma coisa que não polui e tal, o meio ambiente fica salvo, é um produto de altíssima qualidade. Lado racional. Custa, está em promoção, era X, agora está menos X. Racional. Onde é que entra o emocional aí na calça? Vamos lá, pensa aí. Pensou? Eu pensei também. Vamos ver se bateu aí o nosso pensamento. Se o lado racional é todo essa argumentação que eu fiz, o lado emocional pode ser o seguinte: ah, mas ficou maravilhoso em você. A calça, né? Ficou maravilhosa em você. Ah, é para uma festa? Vai arrebentar, vai arrasar. Ah, essa calça combina perfeitamente com essa sapatilha que você está usando. Lado emocional. Você fica mais magra, mais magro, mais elegante. Emocional. Então, parta desse princípio. Você vai lidar com um consumidor / ser humano. Todos nós, seres humanos, somos guiados pelo lado emocional e o lado racional. Agora eu preciso saber a dosagem. Às vezes mais racional, às vezes mais emocional. Começo da conversa, da abordagem racional, termino com emocional. Isso é o feeling, treinamento. Treinar bastante, contato com o cliente, estudar bastante, e aí você tem uma boa dosagem de racional com emocional. Legal, não é? Vamos para frente. Tem mais coisa legal, tem mais coisa legal. Rotina de perguntas. Perguntas que você pode fazer ao seu, pode não, deve fazer ao seu cliente ou à sua empresa. Pesquisar muito. Quem é teu cliente? São homens de 30 a 50 anos? São empresários? São trabalhadores comuns? Quem são os teus consumidores? Você precisa se perguntar isso. Para você influenciar os teus consumidores, você precisa estar aqui dentro da cabeça deles. A gente já está vendo isso, não é verdade? Então vamos lá, 4 perguntinhas básicas aí, ó. Quem é o meu público? Eu atendo quem nessa loja aqui? Minha loja, ela não atende todo mundo. Quem é o teu público? Quais são as necessidades do meu público? Eu estou preparado para atender as necessidades do meu público? Ou eu sou mais um vendedor? Ou mais um gestor? 3.
Como atender as necessidades? Eu preciso estar bem preparado, tecnicamente, intelectualmente, emocionalmente, eu preciso estar bem preparado. Olhe, o mercado não é mais de amador, hein? Se liga, o mercado está cada vez mais exigente, o consumidor está cada vez mais exigente, sabedor dos seus direitos. Alguns se tornam até chatos mesmo, porque eles sabem que eles estão com o poder. Número 4, como transformá-las em produtos? Transformar o quê? As necessidades em produtos desejados. Não é? Então, a aula não é de empreendedorismo, mas a gente pode pegar o exemplo de um empreendedor. Pode ser até você, ou você conhece algum, não é? A gente sempre conhece um empreendedor. O empreendedor, antes de montar o negócio dele, ele deveria perguntar, fazer essas 4 perguntinhas aí, mas principalmente a número 4, sabia? Como eu posso transformar as necessidades do meu cliente em produtos desejados? Muitas vezes os caras pensam o contrário, eles montam um negócio e depois eles saem atrás de cliente para consumir o negócio dele. Não, tá errado. Errado. Se um dia você enveredar pelo empreendedorismo, você já está aprendendo certo. Primeiro, você descobre uma necessidade que está lá no mercado, no consumidor. Veja se esta necessidade tem a ver com o seu perfil, tem a ver com um negócio que você sempre sonhou. Se tiver, você fez o caminho certo. Primeiro você estuda a necessidade do mercado e depois você monta um produto, um serviço, uma empresa para atender a necessidade que já está lá. E não o contrário. Legal, não é? Vamos para frente. Então, para influenciar eu preciso conhecer o melhor possível. Aí uma outra ferramenta que provavelmente vocês já se depararam ou vão se deparar, que é a pirâmide de Maslow. A pirâmide de Maslow nada mais é do que colocar hierarquicamente, da parte mais baixa, das necessidades mais básicas até as necessidades mais refinadas de todos os consumidores, portanto, de todos os seres humanos. Começando com as necessidades básicas e terminando lá na realização pessoal, como vocês estão vendo aí na telinha. Não é? Então, necessidade básica: comer, dormir, se vestir, tomar banho. Não é? Segurança: se proteger, ter uma casa, ter roupas. Conquistas sociais: estudar, viajar. Estima pessoal: cuidar de si, da aparência, da beleza. Realização pessoal: conquistar um grande sonho, morar num outro país, etc, etc. Não é? Então, a gente começa desejando o básico. E aí eu vou conquistando o básico e vou passando a desejar aquilo que já não é tão básico assim. Eu vou refinando, eu vou me tornando mais exigente. Isso é uma ferramenta que me ajuda a entender o comportamento do consumidor. Então hoje o teu consumidor, ele compra uma coisinha bem simplesinha lá, mas ele não vai ficar muito tempo nisso não. Se ele começar a ganhar melhor na empresa dele, se ele começar a ter um salário melhor, os filhos deles, os filhos vão crescendo, então eu vou tendo novas necessidades e vou subindo aí os degrauzinhos da pirâmide de Maslow. Vou subindo os degrauzinhos da pirâmide de Maslow. Certo? Estuda um pouco mais sobre a pirâmide de Maslow, pesquisa mais sobre ela. Eu estou te dando aqui ferramentas para você ir se aprofundando. Estou te apresentando estas ferramentas. Comunicação, marketing, agora a pirâmide de Maslow, a inteligência competitiva com os dados, as informações e o conhecimento. Tem mais, calma aí, tem mais. Comportamento do consumidor, a gente toma como base, né? Nós nos baseamos também sobre a geração a qual pertence o meu consumidor. Qual é a geração que pertence o teu consumidor? Se você achava isso bobagem, eu vou acabar com esse teu achômetro aí. Eu vou eliminar e vou dizer bobagem nada. É super importante que você conheça a geração a qual faz parte o teu consumidor. Por quê? Vocês estão vendo aí, ó, o Baby Boomers, que é esse senhorzinho simpático, até o garotinho lá na outra ponta, que é a geração alfa, dos mais novinhos. Cada uma dessas gerações, é só para você saber, eu sou a segunda geração aí, tá?
cada geração você encontra essa lista aqui de coisinhas diferentes. A cultura do baby boomer é diferente da cultura da geração Z, por exemplo. O ambiente social, o estilo de vida, os desejos, as necessidades, a renda, tudo que motiva, tudo é diferente de acordo com cada geração. Vai prestando atenção nisso aí. Conhecer o comportamento do consumidor não é moleza não é só ficar olhando para ele para ver o que é que ele quer comprar, não. Claro, você pode até ficar nessa, mas que tipo de profissional vai ser você? Olhando o consumidor e acha que conhece o consumidor? Por favor, não é? Nem precisava de você estar aí sentado na frente do computador me escutando e vendo os meus slides que eu preparei com tanto carinho para você. Nem precisava estar na Uniateneu. Então, você precisa se qualificar, porque o mercado, já falei isso, o mercado está exigente. Precisa conhecer um pouco sobre a geração a qual faz parte o teu consumidor. Porque cada um deles, começando pelo atendimento, cada um tem um desejo de ser atendido de forma diferenciada. E você precisa buscar um pouco mais de informação sobre isso aí. Não fique só dependendo das coisas que a gente passa para você, que o teu tutor passa com muito amor para você, que o teu professor passa com muita paixão para você. Não, você tem que correr atrás. O universo está aí, você tem uma internet na palma da mão, literalmente, não é? Deixa eu desconectar aqui o meu... Estava carregando, não é? Você tem um mundo aqui na palma das tuas mãos chamado smartphone. Tem muito livro, muito PDF, muita pesquisa. E você tem que fazer tudo isso, tem que pesquisar, tem que correr atrás para você se tornar um baita de um profissional. Legal? Eu conto com isso, né? Todos nós contamos com isso. Então, mais uma missão para você: conhecer o comportamento das gerações diferenciadas. O comportamento de compra do consumidor, ele se repete basicamente dessa forma que vocês estão vendo aí, que é o quê? Primeiro, eu consigo identificar, eu como consumidor, identifico a minha necessidade, vou buscar informações sobre essa necessidade. Por exemplo, nesse momento eu estou procurando um computador novo. É verdade. O meu computador aqui, maravilhoso, está já velhinho e eu já estou sentindo que eu preciso trocá-lo. E eu estou procurando, literalmente, um novo computador, um novo notebook. Então, identifiquei minha necessidade, um novo computador. Qual é o meu passo seguinte? Que eu já estou nesse passo, buscando informações. Existem várias marcas, eu já delimitei 3 marcas, existem várias, mas eu tenho 3 marcas que eu gosto, que eu confio, que eu aposto. E eu estou buscando informações sobre estas 3 marcas. Eu estou avaliando. Hoje mesmo eu estava conversando com uma consultora de vendas de uma loja de informática para ela me ajudar. Está difícil, tem muitos modelos, muitos preços e tal. Então, necessidade, eu não parei, eu não fiquei no degrau da necessidade. Eu subi um degrau, fui para a informação. Estou subindo um terceiro degrau, que é a avaliação. E lá, pelas tantas, eu vou decidir o 4º degrauzinho, o 4º quadradinho do comportamento de compra do consumidor. Depois que eu decidi, eu vou avaliar o produto. Não é? Vou avaliar se eu compro ou não compro novamente daquela marca. Por exemplo, uma das 3 marcas de computador que eu estou avaliando é a mesma marca do computador que eu estou usando aqui. Por quê? Porque eu já uso esse computador há um tempão e ele nunca me deixou na mão. É um baita de um computador, uma baita de uma máquina, uma baita de uma marca. Por isso que a marca tem que ser forte. Depois, então, que eu decido, utilizo a marca, eu vou também decidir se eu vou falar bem, se eu vou indicar para outras pessoas e daqui a alguns anos se eu vou voltar a comprar um computador da mesma marca. E aí tem o pós-compra aí, não é? Ou, se você quiser chamar, também posso chamar de pós-venda. Se a tua loja tem um pós-venda, ela vai poder fazer com que eu fique mais interessado ainda naquela marca. Por quê? Poxa, que legal, eles estão preocupados comigo.
eles me venderam, mas depois de alguns dias me ligaram, mandaram um e-mail para mim, um chat, alguma coisa, perguntando: e aí, Danilo, como é que está o uso da máquina? Era isso mesmo que você estava querendo? Precisa de alguma ajuda na configuração? Olha, nós temos configurações que podem potencializar a tua máquina e tal, tal, tal. Não é? Você não gostaria de ter um pós-venda? Eu gostaria. Então, nós já estamos sabendo como se comporta o consumidor, nesse detalhezinho aí. Ainda estamos mantendo a distância entre ser consumidor e ser um estudioso do consumidor, que é o que nós estamos fazendo aqui, estudando o consumidor. Mantenha a distância. Não se mistura a tua opinião pessoal com as pesquisas, a ciência, todo esse estudo aqui. Mas este aí é o caminho, os quadradinhos ou os degraus, chame do jeito que você quiser, do comportamento do consumidor. É assim que funciona a nossa cabeça, a cabeça do consumidor. Estude isso, decore isso, decore. Aprenda a saber onde está cada um desses passos. O teu consumidor pode estar ainda no início, lá na informação. Às vezes, ele nem sabe qual é o tipo de produto que ele quer. São tantos. Você precisa entender. Será que esse consumidor está na necessidade, no degrau da informação, ou será que ele já está na avaliação? Tem que saber. Como é que eu sei? Perguntando, explorando na conversa. Claro que você não vai perguntar: consumidor, você está em qual quadrado? Não é? Em qual degrau do comportamento de compra? Onde você... Claro que ele não vai entender o que você está dizendo. Mas você precisa, com seu feeling, com seu faro treinado, entendendo as perguntas que esse consumidor está me fazendo, me indica que ele está na fase da informação, porque ele está perguntando muito e tal, está meio perdido. E aí você vai aplicar a estratégia de municiar, dar as informações corretas dos teus produtos, da tua loja para ele. Legal, não é? Eu adoro essa disciplina, sabe? Gosto pra caramba dessa disciplina aqui. Vamos para frente. Aí são alguns fatores que vão mexer com o consumidor. Os fatores culturais dele, sociais, né? São vários fatores, como vocês estão vendo aí nessa telinha. Óbvio, né? Os fatores psicológicos, o que motiva o consumidor, o que faz ele comprar, não é? Às vezes, o que faz ele comprar é a indicação de alguém que ele confia. Um amigo próximo, chefe, um pai, alguém que ele confia, um professor. Né? Então, este quadro mostra os vários pontos de influência que podem levar o consumidor a consumir ou não, né? A decidir que não vai consumir naquele momento. Como eu estou decidido a não consumir neste momento. Eu preciso pesquisar mais sobre o computador que eu quero adquirir. Então, olha, vale a pena você se debruçar junto com os teus colegas, junto com o teu tutor. Vale a pena, ele vai adorar você provocá-lo, encher de perguntas sobre isso aí. Olha, sobre cultura. Cultura, o que é na cultura que influencia o meu consumidor? O jeito dele ser ensinado, será que influencia o jeito dele comprar? O país onde ele mora, a cultura de consumo do país onde ele mora, será que o influencia? Será que o brasileiro compra igual o japonês? Por certo que não. Mas vale a pena a gente se aprofundar, não é? Tá dada a dica. Características que afetam o comportamento do consumidor. Eu estava dando alguns exemplos de um pai, um professor, um amigo próximo, um chefe e tal, podem influenciar. E outros formadores de opinião, aqueles famosos formadores de opinião, podem influenciar o consumo de alguém. Como os YouTubers, não é? Os digitais influencers, não é? Esse pessoal todo aí que ganha bastante dinheiro, bastante notoriedade na internet, influenciando as pessoas na compra. Então chega uma marca famosa como, sei lá, a Boticário, e contrata um youtuber famoso para ficar testando perfume, maquiagem e tal. E não precisa nem dizer, olha, compre isso aqui. Basta o youtuber, o
influenciador, dizer, ó, esse perfume da Boticário, ou esse batom da Boticário que eu estou usando aqui, deixa a boca muito bonita e tal, pronto. Já está influenciando o comportamento de compra do consumidor. Lembra lá? Qual é o comportamento de compra? Não tem lá um quadradinho, um degrauzinho que é o momento da pesquisa? Que ele está buscando informações? Tá aí, ele encontra um youtuber desse falando bem do produto que ele está a fim de comprar. É por certo que ele vai, pelo menos, sofrer uma influência, não é? E aí, outras variáveis do comportamento de compra que você, como um bom estudioso do comportamento, precisa minimamente conhecer. Sexo, homem e mulher não compram de forma diferente. Estado civil, solteiros e casados, será que compram? A demografia, o local onde o cliente vive, será que influencia o comportamento de compra? E todos os outros, a classe social, óbvio, né? Ricos compram diferente dos mais pobres. Estilo de vida, um cara mais aventureiro, um cara mais conservador, profissão, idade, todos esses elementos influenciam. Por isso, lá atrás, a gente entendeu que existe um negocinho chamado inteligência competitiva que busca dados, informações e conhecimento para tomada de decisão. Está aí o motivo da gente estudar aquele negócio todo lá. Não é? Quanto mais dados eu tenho do meu cliente, quanto mais informações eu tenho do meu cliente, quanto mais conhecer o meu cliente eu conheço, melhor eu influencio o meu cliente. Legal, não é? Tudo está conectado, nada está perdido, tudo está conectado. E aí eu pergunto, só uma provocação, a sua empresa está preparada para isso? A sua empresa está preparada para conhecer bem o consumidor dela? Parece uma pergunta óbvia, né? Mas infelizmente tem tanta empresa, você sabe, né? Tanta empresa que está engatinhando nesse negócio que a gente está falando aqui. O pessoal até acha que é bobagem, você acredita? Eu sou consultor também, consultor de negócios, de marketing, de comunicação e tal. Você acredita que tem gente que acha que é bobagem? Esse negócio de você conhecer o teu consumidor, aprender comunicação. Já pensou? Em pleno século XXI, 2000, nos anos 2000, brincadeira, não é? Mas vamos lá. E isso que você está vendo, esse quadrante que você está vendo aí, nada mais, nada menos, são os 4 Cs do marketing: cliente, comunicação, conveniência e custo. Porque isso também ajuda a entender o processo de compra do cliente. Então, o cliente é o cliente mesmo, o consumidor. Conveniência é você dar a possibilidade, a facilidade, você facilitar a vida do cliente. Então, quando você facilita a vida do cliente, ele consome de você. Lojas de conveniência não são chamadas assim à toa, não é? Aquelas lojas que ficam, por exemplo, em postos de combustíveis, aeroportos, rodoviárias e tal, tal. Por quê chama conveniente? Porque geralmente fica aberto até mais tarde, tem um pouco de tudo lá dentro. Dê conveniência que o cliente vai amar você. Custo. Baixe o custo. Tudo aquilo que o cliente tem que gastar, ele precisa perceber que ele vai gastar menos comprando de você. Vou dar um exemplo bem simples. Se eu tiver que sair da minha casa, pegar o meu carro, ir na tua loja e ainda tiver que pagar o estacionamento, meu amigo, minha amiga, pode ter certeza que eu vou para o teu concorrente. Eu tenho que baratear o custo. Então, se a tua loja não tem estacionamento, tem que entregar na casa do cliente. Faça um delivery. Só o que tem hoje em dia. E o 4 C é o da comunicação, que a gente já falou que tem que se comunicar muito bem com o cliente. O cliente tem que entender perfeitamente na primeira vez que você fala, ou na primeira vez que você escreve, ou na primeira postagem, tem que entender o que você quer dizer a ele. Legal, não é? Mais uma ferramenta, os 4 Cs do marketing. E aí, a gente já está caminhando para o final, mas vale a pena falar sobre esse aí, ó, o papel desempenhado por outros consumidores influenciando um consumidor. Na verdade verdadeira, cá para nós, os consumidores se influenciam mutuamente. Então, pegue uma família.
Lá o pai influencia a esposa, o filho menor influencia o pai, todo mundo se influencia. É exatamente o que está escrito aí. Ó. Tem o iniciador, que é a primeira pessoa que reconhece a necessidade. Vamos pegar o exemplo da família. Então alguém percebe que a televisão está dando defeito. Principalmente quem usa mais a televisão percebe isso. Então esse é o iniciador, que pode ser o adolescente da família. Vem o influenciador, que é o garotinho ou a garotinha um pouquinho mais nova, mas que já nasceu conectado na internet e sabe que existem novas marcas poderosíssimas de televisão. Então ela fica lá influenciando a família. Por quê? Porque ela é altamente digital, a menina, e ela está por dentro de tudo que está em termos de mundo digital. Televisão, digital, ela está por dentro. Terceiro elemento, decisor, que é o que? A mãe. Então a mãe escuta os dois filhos e diz: temos que comprar uma TV nova. Decidiu. Só que quem compra não é a mãe. Ela manda o pai ir comprar. Ela dá todas as coordenadas, ou leva a filha pequena que entende muito de internet, de conexões de digital, e vai comprar a televisão. E por último, o usuário. Quem é o usuário da parada aí? O adolescente. Aquele primeiro que foi o iniciador. Então você vê que os papéis desempenhados pelo consumidor são múltiplos. Nem sempre quem compra é aquele que usa. Nem sempre quem usa é aquele que decide comprar. Principalmente se estivermos falando de uma família. É claro que às vezes o mesmo consumidor faz todos esses papéis aí. Legal? Muito bom, não é? Caminhando já para o final, só alguns lembretes. É legal que você busque mais informações sobre as tecnologias de hoje em dia utilizadas pelo marketing, por exemplo. O neuromarketing é maravilhoso. Pesquise mais sobre o neuromarketing, você vai adorar. É muito interessante, por quê? Porque o marketing literalmente já entrou na mente dos consumidores, não é? Fazendo mapeamento ocular, o marketing sensorial, todos esses elementos são utilizados hoje nos grandes varejos para fazer isso que nós estamos fazendo aqui, entender o consumidor. Porque quanto mais eu entendo o meu consumidor, melhor eu posso posicionar a minha marca, posicionar a minha loja, ter as cores corretas, treinar bem os meus vendedores, percebeu? Nada está solto, não é? Nada está solto. Influências sobre o ambiente de marketing das empresas também são elementos a mais que eu estou trazendo para você aqui, para você entender que existem muitos elementos dentro e fora das empresas que influenciam as tomadas de decisão das próprias empresas. Então, por exemplo, uma empresa ela é influenciada pelos seus fornecedores, pelos seus concorrentes, óbvio, né, pelos seus clientes. Essas são influências do microambiente dela, do microambiente de marketing, aqueles que estão mais próximos dela. Mas existem também influenciadores chamados de do macroambiente, influenciadores que estão, de certa forma, distantes, não estão dentro literalmente da empresa, mas que também jogam uma carga de influência enorme. Por exemplo, decisões econômicas, decisões políticas, tecnologia, natureza, tudo isso influencia qualquer tipo de empresa, não é? Para você ter uma noção de que quando você está estudando o consumidor, você de alguma forma está estudando também a empresa. Por quê? Porque você estuda o consumidor, pega aquelas informações, leva para onde? Para a empresa, não é? Para a sua empresa. É assim? Existe o comportamento de compra, que é um pouco diferente do consumidor B2B, business to business, de empresa para empresa, diferente do business to consumer, que é o B2C. São letrinhas que a gente vai encontrando, formas, não é, do mundo corporativo se comunicar, que vale a pena você entender também. Então, o B2B, que são empresas para empresa, pode ser o seu caso. Você pode vender, a sua empresa pode fazer negócios com empresa, pessoa jurídica e não pessoa física, não é? E aí tem algumas formas diferenciadas de você entender um pouco melhor como funciona
a empresa que é o teu cliente. Mas não muda o DNA. O DNA é sempre conhecer a empresa e o seu mercado, que é a mesma coisa de conhecer o seu cliente, não é? E o comportamento dele. Conhecer os seus clientes, os clientes da empresa da qual você é fornecedora. A empresa tem os clientes dela. A tua empresa cliente tem clientes físicos, provavelmente, dela. E é interessante que você conheça também os clientes da tua empresa, aliás, os clientes da tua cliente empresa. Por quê? Porque você pode descobrir necessidades e ajudar a tua empresa cliente a encontrar soluções, não é? Número 3, conhecer o comprador, o negociador, ou seja, quem vai fazer a compra, quem vai negociar com você. É interessante que você descubra isso também, porque existem comportamentos diferenciados de negociadores. Você tem um negociador na tua empresa, o teu cliente empresa também tem um negociador. É super importante que você entenda quem é o negociador deles, não é? Para você saber aplicar as técnicas de comunicação formais de cada negociador que você vai encontrar pelo caminho. E aí conhecer as técnicas de negociação. Legal? Vou mudar a nossa telinha aqui. Mudando a nossa telinha. Vou voltar a crescer para que a gente fique mais próximo. Voltei. E aí? O que você achou do nosso conteúdo? Eu tenho certeza que pelo menos você está terminando esta aula diferente de como começou a aula. Sua mente está mais trabalhada, está mais provocada, você vai buscar mais informações, você tem a apostila preparada com esmero, com afinco pela Uniateneu, você tem o seu tutor que está lá ansioso para receber as suas demandas, as tuas demandas. Então é isso. Junte todos esses conhecimentos e vá buscar outros mais e você vai se tornar um grande profissional, porque é isso que nós estamos precisando no mercado atualmente. Grandes profissionais. Não, profissionais mais ou menos, tá cheio por aí. Mas grandes e bons profissionais, assim, olhando no teu olho, é disso que nós estamos precisando. Tá bom? Eu sou o professor Danilo Ramalho, do mundo da comunicação, do marketing e da gestão, e acabei de dividir com você muito sobre um grande tema que é o comportamento do consumidor. Aproveite com sabedoria, ensine a outras pessoas e a gente se vê nos próximos encontros, nas próximas aulas. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!